Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vamos falar de ansiedade. Como reconhecer a ansiedade e como nós podemos lidar com a ansiedade. Vejo que já está entrando algumas pessoas aqui de Porto Alegre, também do Rio de Janeiro, Francisca, Lisete. E hoje vamos falar um pouco mais de ansiedade e eu peço aos que estão entrando que participem, comentem, perguntem, né? Porque quanto mais real a pergunta e a questão, mais nós podemos responder de uma forma bem direcionada. Então eu conto com a participação de vocês e vamos então falar um pouco a respeito da ansiedade. A ansiedade está muito presente, né? Muito presente no tempo que nós vivemos, nessa situação assim, um tanto difícil de ser compreendida, né? Não vou dizer apenas difícil de ser compreendida, mas veja, na medida que existem muitas narrativas, se escolhemos uma, escolhemos um ponto de vista. Se escolhemos outra, escolhemos outro tipo de ponto de vista. Nós sabemos que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se já era óbvio, né? Olá, Lauro. Se já era óbvio que a realidade é diferente da percepção da realidade, que o modelo que nós temos no mundo não é a realidade em si, agora ficou ainda mais difícil porque, mesmo nessa questão da pandemia em si, existem discussões muito grandes. Existem milhares de médicos que têm um tipo de percepção, outros milhares de médicos que têm outro tipo de percepção. E isso sobre a pandemia, sobre as vacinas, não vamos entrar no mérito da questão, mas queremos enfatizar aqui a diferença de opinião e o desafio que nós temos hoje para lidar com diferentes opiniões e mesmo saber o que é verdade, né? Uma grande habilidade que é muito necessária, sempre foi, né? Mas hoje mais ainda, é nós convivermos com a diferença sem misturar aquela diferença que temos de opinião e de percepção com a identidade da pessoa. Então nós discordar da pessoa é muito diferente de que discordar da identidade, ou seja, discordar da pessoa, da sua identidade é diferente do que da sua opinião. Então nós podemos ter um ponto de vista e não nos colocar como donos da verdade, mas conseguir conviver então com essa diferença, né? Então esse respeito à diferença, mas eu diria assim que o respeito é um segundo momento. Precisamos, antes de respeitar a diferença, não nos julgar exatamente com a verdade absoluta como tendo nós, né? Porque no momento que nós temos consciência de que as coisas podem ser de uma forma muito diferente, o respeito já se torna mais natural, né? Bem, agora vamos procurar identificar alguns elementos que nos permitem perceber que alguém está ansioso ou que nós estamos ansiosos, né? Porque começar por nós é sempre muito inteligente. Então, muitas vezes, nós ou subestimamos, com muita ansiedade, a gente tende a subestimar o perigo, né? Ou então ficar absolutamente apavorados com o perigo. Tanto uma coisa quanto a outra não é boa. Eu estava hoje vendo um vídeo sobre Buda, maravilhoso, né? E esse vídeo sobre o Buda, ele está aberto só hoje. Na verdade é um espetáculo que ganhou vários prêmios de melhor espetáculo de 2017, né? Eu vou pedir a Lisete se puder postar, porque eu postei esse vídeo sobre o Buda, né, em vários lugares. Pode postar no grupo aí, que é muito interessante para você ver depois da live. É um espetáculo, um pouco menos de uma hora, mas muito bonito. Ele vai falando que tudo surge em nossa mente.
e vai mostrando assim como o Buda ele teve o seu nascimento e os seus primeiros anos preparado para não sofrer, não ter nenhum contato com a dor. Mas chegou lá pelas tantas, ele quis conhecer a vida como a vida realmente é, como é que as pessoas viviam, né? E ele fugiu do castelo e foi viver, foi experimentar a vida como ela era, e fez todo um trabalho de autodisciplina que o levou finalmente à iluminação. E ele foi muito admirado pela conquista profunda de si mesmo, desse autoconhecimento. Viveu algumas centenas de anos antes de Jesus, né? Mas muitas coisas são semelhantes. É como falar a mesma coisa para a linguagem do Ocidente e do Oriente. Bom, mas então, voltando, e daí uma das primeiras coisas que Buda precisou vencer foi a ansiedade. Ele buscou uma conexão profunda com a mente, né? E existem muitas pessoas, por exemplo, que não viajam de avião porque tem muito medo que elas vão cair de avião, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo que, digamos assim, a probabilidade de morrer no acidente de avião é 1 em 1 milhão, né? De acidente de carro morre-se 30 vezes mais, a probabilidade é muito maior. Mas mesmo assim a pessoa tem aquele medo, não sai da cabeça, né? Eu tratei muitas pessoas com medo de avião e muitas, em poucas sessões, superaram isso e foram viajar, né? Assim como pessoas que tinham muito medo de enfrentar o teste na hora de fazer a carteira, né? Então, um número bem grande assim que se bloqueava, dava um jeito de se sabotar. Então a ansiedade paralisa e essas pessoas superaram. Tem muita coisa que a gente pode fazer no processo de terapia, e uma das coisas que se pode fazer é auxiliar a pessoa a aprender a estar calma, ao invés daquele treinamento que quase todos nós tivemos para a ansiedade. Como é que nós fomos treinados para a ansiedade? Primeiro, alimentando uma série de expectativas, um cenário catastrófico para o futuro, né? Isso é muito comum e faz parte da nossa cultura. Mas aquilo que nós focamos, que temos medo, aquilo fica em nossa mente e é interessante, mas não é demais dizer que nós atraímos isso. Atraímos o que tememos, né? Então aquele medo fica naquela imagem que fica se repetindo, e quando a gente vê, a gente está diante daquele perigo. Bem, uma outra coisa que a ansiedade faz é um apetite, desregula o apetite, né? Então as pessoas ou têm muita fome ou perdem a fome, quer dizer, há uma desregulamentação disso. Algumas pessoas chegam inclusive à ansiedade, tanto é que nos tratamentos da ansiedade e outros distúrbios alimentares, né? Eu digo assim, o tratamento da obesidade e outros distúrbios alimentares, a ansiedade é um fator fundamental. Então, muitas vezes eu já tratei da ansiedade enquanto a pessoa fazia todo um trabalho também com nutricionistas, né? E teve momentos que eu tratei a pessoa como um todo, ela preferiu fazer só o tratamento psicológico e também obteve resultado. Bem, mas comer indiscriminadamente ou então ficar sem fome por ansiedade, estresse ou outra emoção negativa é um sinal de alerta. Então nós precisamos trabalhar o que está na base da compulsão alimentar, o que está na base dos distúrbios do apetite, né? Uma outra coisa que afeta muito quando a ansiedade vem é a alteração do sono, tá? Agora veja bem, a alteração do sono, chegando o Tátira aí também, tá? A alteração do sono ela pode ser causada pela ansiedade, mas por outro lado nós temos que cuidar, porque
dormir tarde, por exemplo, vai nos faltar o sono naquele horário em que existem certos órgãos, segundo a própria medicina chinesa, que eles precisam estar em equilíbrio e descanso em determinados momentos, especialmente logo depois da meia-noite, né? E a pessoa vai dormir 2 horas, 2 e pouco, e aí ela se sente irritadiça, ela sente mais ansiedade durante o dia, porque não cuidou do sono. Então, a ansiedade produz distúrbios do sono, mas também quando a pessoa não dorme direito, ou não dorme num lugar escuro, e algumas pessoas precisam, além de dormir num lugar escuro, sem aparelhos ao redor também, porque todos esses aparelhos emitem radiação, né? Isso é um cuidado assim que nós psicólogos e psiquiatras temos de não ter televisão no quarto e outros aparelhos de som. E celular também não, porque nós sabemos que isso vai afetando o nosso sistema nervoso através da radiação e não faz bem. Agora, o sono também, existe uma preparação para o sono, a última hora do sono, né? Agora, aí a pessoa vai dormir num outro canto da sala para escutar música, né? Mas aí fica aquela preocupação que daqui a pouco tem que ir para a cama. O melhor é ela escuta mais cedo aquela música ou se prepara e aí vai dormir preparada, né? E uma coisa muito importante é também e esse é um hábito antigo de nós avaliarmos uma tradição antiga de muitas culturas de sabedoria, que a pessoa vai para a cama e avalia o seu dia, examina como é que foi, o que aprendeu, e já pensa o que ela quer aprender e melhorar no dia seguinte. Então, quando você acorda também, você tem um hábito de meditação, de oração, escutar uma boa música, se inspirar para o dia, pensar se existem algumas dificuldades, né? Tem pessoas que gostam de orar, outros fazer mantras, ou então fazer uma espécie de projeto do dia, porque alguns falam, né, como é importante ter um projeto de vida, mas também não adianta você ter um projeto de vida se você não tem uma ideia de qual é o próximo passo, qual é a sequência, qual é a rotina que vai preparar, porque se você não tem uma rotina, um conjunto de hábitos que conduzem você ao seu projeto de vida, naturalmente o tempo vai passar e quando chegar lá na frente você vai ver que não fez nada. Então, no budismo antigo se dizia que não existe problema tão grande que não possa ser dividido em pequenas etapas, né? E nessa época existe toda uma comemoração em relação a Buda, né? Por isso esse filme, que eu vou pedir para a Lisete colocar aí, o link do filme, que está no grupo que nós colocamos lá. E é um filme, na verdade é um teatro muito bonito, que conta toda a história de Buda, de antes dele nascer, as previsões que houve e todo o caminho dele até chegar à sua iluminação. Bom, e Buda deixou um grande legado, porque o budismo ele tem assim um estudo profundo de como é que funciona a mente humana, e através disso a pessoa vai se conhecendo e aprendendo a acalmar a mente, aprendendo a diluir o estresse, aprendendo a se superar de várias maneiras, tá? Mas vamos lá, que outras coisas bem óbvias se pode perceber numa pessoa que está ansiosa? A pessoa pode se perceber assim em termos de tensão muscular, né? Então, dores nas costas, ombros, nuca, músculos do pescoço ficam travados, a dor muitas vezes acontece de tal maneira que a pessoa não pode se virar para o lado. Isso também, né? Isso também é ligado à ansiedade. Muitas vezes eu tive dores nas costas, eu não liguei à ansiedade, mas hoje eu percebo que essa relação corpo-mente ela é fundamental. Então aí nós temos um vídeo que conta a história de Buda, mas é um espetáculo belíssimo, ganhou assim
vários prêmios do melhor espetáculo de 2017. Uma linguagem dinâmica, jovem, colorida, muito interessante. Está no ar somente hoje. Tá? E uma coisa importante também, quando uma pessoa tem ansiedade, aliás, uma das coisas que mais produz ansiedade é o medo de como é que a pessoa vai ser visto pelas outras pessoas, né? Então, o medo de falar em público, muitas vezes ocorre para algumas pessoas, a pessoa fica com sua muito, as mãos ficam geladas, taquicardia, falta de respiração. Aconteceu há pouquíssimos dias comigo que 5 minutos antes de uma reunião de mais de 3 horas, que precisava toda uma preparação, alguém vai dizer, olha, você que vai dirigir a reunião hoje. Imediatamente o meu coração deu assim aquela taquicardia, né? E é um tipo de reunião que precisa de uma série de habilidades e tal, né? E aí, bom, tá bom, eu vou até o banheiro. Eu respirei fundo, né? Tomei um copo d'água e tal. Mas foi tão rápido assim que eu comecei naquela reunião ainda um pouco alterado pela notícia de supetão. Então, se preparar com antecedência é uma coisa que ajuda muito, né? Agora, por que a gente fica ansioso quando tem que se expressar em público, né? É porque é uma preocupação, como é que eu vou ser visto, o receio do julgamento, uma apreensão, tudo isso aumenta a ansiedade. Agora, evidentemente que uma consequência da ansiedade, e também uma coisa assim que vai também ser um resultado da ansiedade, porque assim como a preocupação ela é uma fonte de ansiedade, a ansiedade também vai trazer preocupação, já que a ansiedade ela produz muitas vezes úlceras, estresse, ela vai afetar o sistema imunológico também, né? Então a angústia e a pessoa ficar com muitas preocupações vai produzir ansiedade também, né? Então a eficiência nas atividades diárias vai diminuir, isso vai ampliar as preocupações da pessoa e a tendência é olhar tudo como difícil e focar mais nos problemas do que nas oportunidades, né? Aí a Lisete está dizendo, pode fazer uma meditação bem simples para a ansiedade? Sim, vamos fazer isso em seguida. Eu só vou completar mais umas coisas que eu preparei para falar aqui. Em seguida vamos fazer um exercício e também estou receptivo a perguntas, né? O medo de estar perdendo alguma coisa. Às vezes a pessoa não sabe nem o que vai perder, mas é um medo irracional. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de fracassar em alguma coisa, né? Então a pessoa muito autocrítica vai aumentar a sua ansiedade também, né? O medo de não se sentir capaz o suficiente para se dar bem numa atividade, né? E então, por exemplo, eu teve uma época que eu tinha uma ansiedade se eu ia fazer uma live. Hoje estou bem tranquilo, porque eu aprendi também a me aceitar e venho aprendendo assim a não ser excessivamente exigente comigo mesmo, né? É uma das habilidades que quem quer se soltar online precisa aprender também, assim, que nós estamos sempre evoluindo, podemos ficar confortáveis com as nossas imperfeições, mas que cada vez que nos apresentamos, seja em público, seja numa live, como um exemplo de algo que temos que enfrentar, nós também vamos ganhando um pouco mais de qualidade, desenvoltura e assim por diante, tá? Bem, evidentemente que o excesso de medo, em qualquer sentido, vai comprometer a segurança nas relações pessoais, também relações do trabalho, né? Eu trabalhei, por exemplo, dos 15 aos 28 anos no Banco do Brasil. E eu não me sentia em casa, não me sentia naquela adequado, mas eu não sabia ainda que eu tinha muita ansiedade. Hoje eu me dou conta, porque eu conheço profundamente a ansiedade também, depois de 35 anos como psicólogo, hoje constelador também,
e também há 46 anos como hipnose, né? Mesmo que eu já usasse hipnose naquele período, eu não tinha ainda aquela consciência do que era realmente tão profundamente a ansiedade. Hoje eu tenho uma compreensão e hoje, aliás, eu me especializei para tratar pessoas com ansiedade com vários recursos combinados, né? Bom, tem pessoas que têm uma síndrome de pernas inquietas, né? Isso é uma das coisas que acontece na ansiedade também. Agora, dificuldade de concentração, a inquietação, a pessoa não para quieta, fadiga, a pessoa cansa muito, né? Muitas vezes é uma angústia intensa, ela não consegue parar, né? Eu tinha um sujeito que frequentava os meus cursos e ele estava sempre se coçando, sempre mexendo e tal, né? Então é uma forma da pessoa identificar a ansiedade no outro também, é por essas expressões, né? Porque tem sempre uma linguagem não verbal, né? Quando a pessoa está conversando contigo, ela também tem uma série, às vezes, de tiques e não para quieta e tal. Aí você percebe que a pessoa provavelmente está ansiosa. Mas em vez de dizer tu está ansioso, pergunta: tem alguma coisa que eu posso fazer para tu ficar mais tranquilo? Porque um erro nosso que aumenta a ansiedade de quem está com a gente, às vezes quando a pessoa está num processo conflituado, a pessoa fica, tu está isso, tu está inseguro, tu está... Faça uma pergunta: como é que você está se sentindo? Não faça uma pergunta direta, deixa a pessoa trazer. Então tem uma série de habilidades que a gente precisa lidar, principalmente quando a gente quer dar feedback para as pessoas. Pode dar de qualquer jeito, né? Mas alguns tipos de feedback funcionam melhor. Agora tem alguns sinais físicos, né, que a gente pode identificar em nós mesmos, outros na ansiedade, que é tremores, cansaço, mãos frias, e pés frios também, suor excessivo, coração acelerado também, a boca seca, tontura, náuseas, né? Muitas vezes até o intestino fica desregulado, desconforto abdominal, às vezes ondas de calor ou frio, né? A pessoa precisa ir no banheiro muito mais frequente, né? Dificuldade para engolir, sensação de engasgo e por aí vai. Também tem os pensamentos obsessivos, a pessoa não para de pensar numa determinada coisa. Então, para isso, tomar nota o que está assim, trazendo essa ansiedade ajuda. Já falei no perfeccionismo, né? Os problemas digestivos, enfim. Mas como é que a gente pode controlar a ansiedade? A primeira coisa, quando ela está saindo do controle, que nós estamos com uma ansiedade tóxica, já que nem toda ansiedade ela é negativa, né? Porque um certo grau de ansiedade faz parte do controle da realidade, mas quando a pessoa precisa, então ela pode buscar uma psicoterapia, né? É um processo que pode ajudar. E muitos inimigos sofrem de ansiedade. Então tem gente que diz, não, mas se eu gastar eu vou ficar mais ansioso ainda. Mas acontece que muitas vezes uma boa terapia ajuda a pessoa a administrar o seu tempo, até mesmo administrar melhor suas finanças, evitar de tomar decisões erradas, né? Então, no diálogo que acontece, hoje mesmo atendi duas pessoas de Nova York, né? Uma eu atendi em espanhol e outra em português. E aí eu fiz uma porção de perguntas, ele estava muito afim de falar, assim, da religião no seu país e da política, então eu escutei, assim, com muita atenção, e ele me revelou uma percepção totalmente diferente do que eu tenho. E eu escutei e tal, porque a minha questão não era discutir com ele esses assuntos, mas como eu vi que ele estava querendo falar, e ele trouxe e ele foi se acalmando, se tranquilizando, né? Mas a pergunta que eu fiz, quando ele falou de tantas coisas da religião, da política, da sociedade, eu falei, como é que isso impacta na tua vida? Como é que isso te ajuda ou te atrapalha na sua vida? E o que você pode fazer para ter essa consciência da realidade, mas não dar excessiva importância a ponto de isso tirar a tua performance ou o teu equilíbrio, né?
E aí eu falei para ele daquele conceito que 10% é o que acontece e 90% é o que nós fazemos com isso. E um conceito que permeia tudo isso também é que quando nós olhamos para a realidade, esse olhar para a realidade tem mais de nós do que da realidade. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Vou repetir, quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais de Pedro do que de Paulo. Né? Porque a raiva que a pessoa tem quando não compreende, quando discorda de algo, isso já mostra um processo ansioso. Né? Então, a prática da atividade física é fundamental, porque isso redireciona a energia da pessoa ansiosa. A prática da meditação, uma música que faça bem a pessoa, né? Claro que a alimentação saudável é importante também. Mas foi pedido um exercício, então eu vou fazer esse exercício. Eu só vou fazer um pequeno ajuste no meu aparelho aqui e eu vou botar o fone de ouvido para ficar um pouco melhor o som, talvez. Até pode dizer se ele melhora um pouco. Né? Eu vou preparar, vou sair da frente aqui por 1 minuto enquanto você vai entrando numa posição confortável, enquanto você vai se tranquilizando, tá? E eu vou também sair um pouco daqui para colocar um som para você, que vai ficar bem legal, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Muito bem. Um dos instrumentos terapêuticos mais extraordinários que existem é um instrumento terapêutico que podemos chamar de parábolas ou metáforas. Não é à toa que Jesus falava das metáforas, né? E uma das coisas assim que mostra uma pessoa ansiosa, por exemplo, quando a pessoa vai numa palestra, né? A pessoa vai na palestra, ela começa a pensar o que a pessoa deveria dizer, como é que ela deveria fazer, em vez de ficar assim numa atitude de serenidade, de receptividade, né? Eu treino muito isso, como eu vou muito a palestras, assisto muitas lives de outros psicólogos e tal, eu procuro entrar como assistente, né? Ou como aprendiz, e abro mão assim daquele excesso de crítica, né? E procuro pegar mais o sentido, né? Tem pessoas que são obsessivas, assim, por exemplo, o cara está falando, não gosta de uma palavra, já rotula a pessoa. Bom, a linguagem não é muito adequada dentro do que eu vejo, mas o que ele está dizendo tem sentido. O que ele está sentindo em relação à pessoa está sentindo. Agora, claro, quando eu sou a pessoa que vai editar o que o cara está escrevendo, quando o meu papel é esse, então aí sim, aí eu me concentro nisso. Agora, eu não tiro o valor de alguém que está dizendo alguma coisa, mesmo que esteja bravo, mesmo que esteja... Porque a inteligência emocional é você ficar com raiva da pessoa certa, na hora certa e por uma razão certa. Então, ficar indignado por uma situação não é ruim, não é errado e não é falta de inteligência emocional. Agora, quando você fica com raiva de uma situação inadequada, ou que não tem a ver com você, não é sua responsabilidade, bom, aí pode ser. Mas há situações
que a pessoa ela tem razão de ficar indignado. Teve uma ocasião, por exemplo, que eu trabalhava no Banco do Brasil em 1982, estava pegando o ônibus para ir para Unicinos, e eu vi um Pedro e Paulo, 50 pessoas ao redor, ele batendo na cabeça de um mendigo com um pau, né? Com o cacete dele, né? E eu fui para cima dele, eu vi como é que eu estava vestido, né? Com um casaco assim bem elegante, eu tinha feito 1 ano e meio de direito. Naquele momento eu me permiti dizer uma coisa que não era bem verdade, mas eu cheguei na cara do Pedro e Paulo e disse assim: pare agora ou eu coloco o senhor na cadeia. Pare agora ou eu coloco o senhor na cadeia, porque o senhor está fazendo é um abuso de autoridade, está usando a violência de uma maneira que não é adequada. Eu fiz isso, arrisquei a minha vida. Mas cheguei assim, ó, impus respeito de uma forma assim, que ele baixou a cabeça, pegou o mendigo por aqui e foi arrastando. E tinha 50 pessoas ali, ou mais, né? E eu não vi um que me olhasse no olho e questionasse a minha atitude. Todos baixaram a cabeça e saíram. Teve um que ficou ali e eu perguntei o que ele tinha feito. Ah, ele roubou um pão para comer. Ali eu me senti assim, fundo na minha indignidade, né? Eu fiquei indignado. Eu não ofendi o PM. Aliás, isso é uma coisa importante. Nós aprendermos a nos defender sem ofender. E sempre que possível, se o cara vai escrever um texto, por exemplo, ele pode dar uma revisada naquilo, né? Porque em algum momento assim eu posso perder a calma. Tudo bem, mas quando eu escrevo, eu posso revisar, eu posso melhorar, eu posso polir, porque senão, muitas vezes eu crio uma reação na pessoa que ela vai ficar concentrada na minha atitude em vez de aprender a lição. Então, corrigir com equilíbrio, com carinho, é muito melhor, funciona melhor. Então, uma das coisas que a gente precisa em algumas situações, que a gente está no lugar de colocar as coisas em ordem, é firmeza com suavidade. Né? E há momentos que a maneira de nós fazermos impõe um respeito que até uma alta autoridade baixa a cabeça, porque nós nos colocamos de uma forma congruente. Congruência é uma coisa que nós falamos, tem até uma pessoa que está aqui na live, que assistiu a live, falamos bastante de congruência esses dias, mas eu no final, terminou a bateria do celular e ela não ficou salva, ficou bastante boa, uma live que nós fizemos às 11h30 ontem. Mas a congruência, ela nos ajuda também a superar a ansiedade. O que é a congruência? É quando aquilo que você pensa está numa sintonia com o que você sente, e melhor ainda se estiver numa sintonia com o que você intui, né? Que é a voz da alma, a voz do espírito, né? Então a intuição, o pensamento e a emoção estão numa sintonia. E aí você fala na mesma sintonia. E aí você age na mesma sintonia. Uma das principais definições de esquizofrenia, né, é quando o cara parece que ele pensa numa direção, sente na outra, fala outra coisa e já não faz. Então o fato de você ter um alinhamento, e por isso que eu fiz a live ontem, né? Francisco que está aí sabe, né? Eu disse assim, eu estava cansado, tinha passado junto à natureza o dia de ontem, mas aí eu cheguei em casa, eu vou descansar um pouco, se eu tiver inspiração eu faço. Aí eu entrei mais tarde. E aí eu entrei assim e disse, olha, eu estou entrando aqui para cumprir o meu propósito de 2 semanas atrás de fazer uma live por dia. Aí eu já achei o assunto, e aí comecei a falar, cumprir o propósito, de dizer algo e fazer aquilo. Porque daí eu começo a acreditar que quando eu falo, eu faço. Agora, se nem eu mesmo tenho certeza, se posso confiar na minha palavra, como é que eu vou ter segurança? Né? E aí
né, foi tão legal, né, Francisca, que eu anotei aqui, depois eu vi que não consegui salvar, daí eu fiz uma relação aqui, o Fernando também assistiu, acho que não está aí, e daí eu anotei tudo aquilo e depois eu olhei, bom, aqui tem um conteúdo para fazer 5 vídeos, né? Então estou me comprometendo a abordar, porque a gente foi ligando um assunto no outro, só que o interessante é que, embora abordamos vários assuntos, sempre voltava à essência, sempre voltava a esse ponto da congruência. Então é um trabalho que a gente vai fazer e outro dia vamos falar de novo congruência. Essa semana nós vamos ter lives maravilhosas. Vamos falar do pensamento sistêmico com a Eliane Santos, que é uma terapeuta de Belém, extraordinária. Vamos ter várias. Na sexta-feira eu vou fazer uma live com o Padre Cazé, lá de São Luís também. Não, acho que o Padre Cazé está em Belém também hoje. Tá? E aí o Moreno, que acabou de entrar aí, estou falando que eu vou fazer uma live, marcamos já, né, Moreno, para o dia 2 a nossa live. Sobre a alegria de viver, né, Moreno? A gente tem vários assuntos, né? Mas esse é um bom tema. Então, o que ocorre é que quando nós temos mais consciência de nós mesmos, é mais fácil nós entrarmos nesse processo de alegria de viver. Mas então eu vou começar agora um exercício, como disse há pouco, e eu vou convidar você para prestar atenção na sua respiração. Permitir um momento de tranquilidade ou criar as condições para que a tranquilidade aflore, porque nós temos dentro de nós uma fonte de equilíbrio. Nós temos dentro de nós uma fonte de sabedoria. Nós temos dentro de nós também uma fonte de conexão com o presente, com a gratidão. Né? Isso. Legal. E aí nós podemos ter a admiração pelas coisas boas que estão acontecendo. Quantas coisas maravilhosas estão acontecendo e nós nem nos damos conta. Então uma das coisas que nós podemos ir mergulhando e percebendo como nós estamos, porque quando nós percebemos como está a nossa respiração, nossos braços, nossas pernas, a própria consciência, né? A própria consciência do nosso corpo, a consciência corporal, por si só, a consciência corporal, ela é anti-ansiolítica. Porque a ansiedade aumenta, né? Ela aumenta na medida que nós perdemos o contato com o momento presente. Então, estar atento à respiração de uma forma suave, né? Suave, inspirando. E ao inspirar, perceber o milagre da vida que acontece e que brota em nós. Né? E na medida que nós nos sentimos alegres de estar vivos, gratos aos nossos pais e nossos ancestrais, vamos mergulhando num estado profundo e dizendo para nós mesmos, digerindo e assimilando. E aí quando vamos respirando de novo e dizendo digerindo e assimilando, vamos pensando o que nos cabe digerir nesse momento? O que nos cabe nós assimilarmos nesse momento? Às vezes precisamos assimilar coisas que ocorrem nos nossos relacionamentos. Há momentos que precisamos assimilar perdas de pessoas que amamos, ou então às vezes perdas de perspectivas, sonhos que ficaram para trás. O que você precisa assimilar? O que em assimilando eu vou me sentir mais em paz? À medida que você vai ficando mais atento à respiração,
Você pode também dizer para si mesmo, digerindo, assimilando, curando a mim mesmo. Porque na medida que nós nos tornamos a transformação que desejamos para o mundo, como já disse Gandhi, nós vamos nos sentindo partes. É como uma mãe, um pai que põe um filho no mundo, aquilo o faz crescer como pessoa, como espírito. Agora, cada vez que você sente que contribui para melhorar algo, até mesmo quando cuida da terra sem jogar o lixo de uma maneira não responsável, você está se tornando mais congruente. Cada vez que você faz algo correto quando ninguém está olhando, né? Você faz pela consciência, como o Dersu Uzala. Se você não ouviu esse nome, é o nome de um filme de um homem que vivia nas florestas da Rússia, e um capitão fez uma amizade com ele, e ele percebeu que quando ele se encontrou com eles no meio do mato, ele encontrou lá um fósforo e material para fazer fogo. E ele disse: eu não sei se fui eu que deixei aqui ou alguém deixou aqui. Mas depois que eles acamparam durante alguns dias ali, antes de ir embora, eles já estavam indo e ele voltou lá no lugar e deixou fósforo e deixou também material para a próxima pessoa fazer fogo, né? E o capitão, então, que foi até ali, ele ficou muito impressionado com a consciência que ele tinha que um dia alguém poderia chegar ali e encontrar aquilo que ele precisava. E o que você tem feito para tornar esse mundo melhor? Eu vou contar uma história, não vou dizer o nome, mas é um mestre que eu conheço, né? Um mestre que eu conheci, e esse mestre, ele já partiu, ainda quando eu era pequeno, né? Mas ele era um mestre assim que morou no Brasil, na Amazônia. E eu sei que ele tinha uma vizinha que falava muito mal dele. A vizinha falava muito mal dele. E a vizinha tinha 7, 8 filhos, e o marido e tal, e ela sempre falava mal dele. Ele sabia. Mas um dia o marido dela morreu. E aí ele, vendo aquilo, ele foi até o armazém e pediu para dar uma cesta básica para essa mulher, uma vez por mês, que ele ia pagar. E esse homem também tinha vários filhos e não tinha uma condição folgada, não. Trabalhava assim para ganhar o seu dinheiro, né? E aí essa mulher recebia aquela cesta, ficava muito feliz e continuava falando mal dele, do mestre, aquele que pagava a cesta básica, mas ele não falava. Aí um dia a cesta não veio e ela foi até o mercado reclamar por que não veio mais a cesta básica. Aí disse: é que o fulano, né, que pagava a sua cesta, ele morreu. E aí ela se deu conta que por muitos anos ele pagou a cesta básica, né? No entanto, ele nunca falou para ela. Então isso é ser ético. É você fazer algo mesmo que ninguém saiba, né? Então, pensa bem. Você é uma pessoa realmente consciente na medida que você faz algo por si. Veja que eu levei você a um estado de introspecção, então contei 2 histórias.
Isso é uma técnica dentro da Gestalt. É uma técnica também dentro da hipnose moderna, ericksoniana, onde depois de levar você num estado profundo, se contam histórias, porque essa história vai ficar trabalhando com você. E essa história ela vai ser elaborada no nível mais profundo, subconsciente. Jesus, quando contava as suas histórias, e eu contei muitas histórias e recitei o Sermão da Montanha quando eu tinha 16, 17, 18 anos, e eu fazia o papel de Jesus num grupo de jovens, 32 figurantes, e era complexo porque eu tinha ajudado a escrever e tinha que coordenar o ensaio dos jovens e depois ainda me apresentar, né, como Jesus na peça que durava 2 horas. E eram 2.000 pessoas apresentando, né? E para uma pessoa tímida como era, fazer aquele papel complexo por 2 horas não era fácil. Mas veja bem, então agora que eu falei algumas histórias, veja como é que isso vem sendo assimilado. Eu vou contar ainda uma outra história. Havia um homem que ganhou um cavalo. Você pode prestar atenção na sua respiração e até mesmo dizer para você mesmo, digerindo, assimilando, enquanto segue respirando suavemente, atento ao que você precisa assimilar e digerir. Existe uma técnica de hipnose que a gente começa uma história, para, depois recomeça, depois para um pouco, porque enquanto isso a mente vai, o que aconteceu depois? O homem ganhou um cavalo e os vizinhos disseram, que homem de sorte. Que homem de sorte. Aí os vizinhos que disseram isso, ele disse, talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Aí, um dia o cavalo fugiu. E aí os vizinhos disseram que homem de azar. Ele disse, Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. Passou um tempo, né? E o cavalo voltou agora com 24 cavalos selvagens. E o homem ficou muito rico e os vizinhos disseram que homem de sorte. Ele disse, talvez, depende. Mas aí passou uns dias e o filho do homem foi domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou as 2 pernas. Teve que ser enfaixado e tal. Aí ficou ali algumas semanas, né, com as pernas para cima, aquela coisa toda. Tinha um curador no povoado, né? Mas aí, as pessoas dizendo, mas que homem de azar. Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. Mas aí chegaram os soldados do rei e levaram todos os jovens para a guerra. O único que não foi levado foi aquele jovem com as pernas enfaixadas. E aí as pessoas perceberam que o homem, na verdade, tinha muita sorte. E, no entanto, ele não se preocupava com nada. Porque grande parte da nossa ansiedade é provocada pelas nossas expectativas. Se o que você consegue é algo que está abaixo das suas expectativas, você fica para baixo. Se você consegue algo acima das suas expectativas, você fica alegre. Mas e se você tiver uma consciência e um domínio das suas próprias expectativas? É isso que Buda ensinava, a não se apegar. É uma das coisas que Buda ensinava. Eu estudo e gosto de acompanhar os grandes mestres da humanidade. Aí temos Buda, Jesus, Salomão, temos tantos outros. E vemos que essa capacidade de perceber a riqueza que não vem só da matéria, mas do espírito, da grandeza daqueles que se tornam mestres também, porque o mestre só aparece quando o discípulo está pronto.
Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Agora, se o discípulo não está pronto, pode passar o maior mestre que ele nunca vai valorizar. Às vezes a pessoa está tão amargurada que ela só consegue criticar e sentir uma inveja secreta do outro. Tá? Então ele nem sabe direito o que a pessoa fez, ou não, isso é para aparecer, é para isso, é para aquilo. Então, aí mostra também como é que é Pedro que fala de Paulo, que fala mais de Pedro. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de como é que é o Pedro do que como é que é o Paulo. Como é que você olha a realidade? O que pode se ver do jeito de você olhar a realidade? Bom, mas então, agora, lembrando desse homem tranquilo, sereno, né? Um dia perguntaram a ele qual é o segredo da sua serenidade. E ele disse: eu vivo segundo 2 princípios. O primeiro é não te aborreça pelas pequenas coisas. Aí perguntaram qual é o segundo princípio. Todas as coisas são pequenas. Talvez isso nos ensine que somos nós que damos importância devida, justa a uma coisa, ou damos importância demais, ou damos o poder de algo nos afetar ou não. Então nós temos esse poder de decidir como reagir ou não, como pensar, como sentir, como falar e como fazer. Né? Então, dizem que um tempo depois perguntaram a ele assim: eu tenho 2 peixes, eu tenho 2 cães, né? Tenho 2 cães, um é bravo, feroz, o outro é manso e tranquilo. Qual dos 2 crescerá mais? Ele disse: aquele que você alimentar mais. Né? E talvez a gente possa pensar que a nossa mente é assim, o que nós alimentamos mais. Né? E a live de hoje é em homenagem a Buda, né? E ficou, inclusive, se você correr ali, tem um link de um show de Buda muito legal que fica como presente para vocês, só que só está no ar hoje. Muito lindo, um show assim, muito bonito, muitas cores, música, mas que passa toda a vida de Buda assim, de uma forma poética. Então veja bem, aí perguntaram para ele: o senhor crê num ser superior? Ele disse: sim, eu creio, e peço a ele que me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Veja que uma prática, ela pode vir através de palavras. A palavra que toca o sentido profundo de nós mesmos, ela é uma palavra, mas ela também é uma prática. Né? Então, é interessante, às vezes a gente quer receber um ensinamento, mas quer que o ensinamento seja passado do jeito que a gente gosta de ouvir. Então, Buda dizia assim também, que precisamos domar o nosso diálogo interno e nos colocar num estado de plena receptividade. Mas às vezes a nossa crítica, ela toma conta, né? E nós, em vez de nos concentrar no ensinamento, não, eu gostaria de ouvir isso de um jeito ou de outro. Mas esse domar a mente, ficar em paz com o que se recebe, isso é uma arte. Isso é uma arte de cada um. Né? Vamos ver quem é que está aí. Zílaro. Não sei bem o nome, né? Porque a foto não estou conseguindo ver. Então, a ansiedade também é superada quando nós aprendemos a ser mais simples.
a despertar a alegria de nossa criança interior. Mas para despertar a alegria da nossa criança interior, nós precisamos também nos conectar com a gratidão, aprender a superar as mágoas, as culpas, porque quase todo ressentimento, toda mágoa, quase toda, ela vem de uma excessiva expectativa do outro, que o outro faça por nós algo que nós podemos fazer. Eu vou pedir também à minha equipe aí que coloque o link de um grupo que nós estamos montando, no qual nós vamos avisar das lives nesses grupos, avisar também dos novos vídeos no YouTube. E se você quer nos ajudar a produzir mais conteúdo no YouTube, eu vou pedir que nos ajude indo lá no YouTube e procurando o nosso canal, né? O nosso canal, que é o meu nome, né? E nesse canal você pode só procurar o meu nome lá e você pode também, então, isso, põe assim, Deroni Sabe YouTube, que vai achar, tá? Daí, o que eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, dê lá o seu like ou dislike. Se não gostar do vídeo, faz assim, e se gostar, assim. Mas dá um retorno e põe o sininho, né? Que aí quanto mais gente clicar lá, mais eu vou produzir então vídeos e materiais. Bem, se você gostou dessa live, pega o aviãozinho, né? Esse aviãozinho que está aí do lado, e manda o link para outras pessoas, tá? Quando essa live termina, ela vai ficar gravada no IGTV, tá bom? E eu agradeço as pessoas que estão aí com a gente. E assim como um relaxamento é conduzido, você pode vir voltando também, porque nós temos um momento que nós mergulhamos mais fundo e temos um momento que nós começamos a voltar, tá? Mas dominar os nossos estados internos e ir para um nível de introspecção, compreender que a tristeza não é ruim na nossa vida. Há momentos que ela precisa ser digerida, assimilada, compreendida para desmanchar um luto, né? O medo não é negativo. Numa certa medida, ele é necessário para o instinto de preservação. Aprender a respeitar nossas emoções, né? Também a própria raiva, em alguns momentos, como na história que eu contei no início, ela pode ser boa e necessária. Mas não confundir a raiva com a agressão. Então eu posso ficar com raiva, acolher aquela minha raiva, mas direcioná-la positivamente. A raiva pode ser direcionada para foco, um foco positivo, né? E às vezes uma indignação com algo injusto que eu preciso tomar alguma atitude, né? Agora, cuidado, claro, é não transformar a raiva em agressividade. E também procurar nunca ter raiva das pessoas, mas de uma atitude que não é correta. Vou saudar algumas pessoas que entraram aí também, já no final, mas podem assistir desde o início ou ver no IGTV. E nós vamos estar colocando lá no YouTube também várias dessas lives, só que tem o processo de baixar do Instagram e depois subir, né? Por aí. Então, vou saudar a Érica também, a Clara, que entraram há pouco, a Maria Zilaro, que eu não sei bem quem é, tá? Não consegui ver a foto, a Gláubia, a Lisiane e por aí afora, tá bom? Grato Moreno também, grato Maria Geni, grato Marquinhos, grato Lisete. A Lisete pode colocar o link do grupo também aí, né? Desse grupo, onde nós estaremos avisando de várias coisas, tá? A Imagem Agência também, ok? A Edith, a Francisca e outras pessoas que estão aí. Bem, meus amigos, fica a pergunta, fez sentido para vocês essa live? Uma das coisas que eu aprendi é que para nós estarmos melhor
Mais em Paz é nós estarmos participando, não termos medo de dar o nosso feedback, o estímulo. Se alguém tiver qualquer crítica à própria live, pode mandar, pode, né, no direct, mas também se expor publicamente não tem problema nenhum. Então, ter paz é não se preocupar tanto, né, com a nossa imagem e com que todos gostem do que a gente faça, mas o importante é cada um poder fazer o seu melhor, né? E é isso que eu procuro e vou continuar nas lives às 21h21, né? E hoje deu um pequeno problema no meu Facebook e eu não consegui entrar no Face ao mesmo tempo, né? Mas encerrando essa live eu vou entrar no Facebook lá e vou falar algumas coisas pro meu povo do Facebook lá também, tá bom? Um grande abraço e felicidades a todos, um bom sono reconfortante e que nós possamos aprender cada vez mais a ir assimilando e digerindo, né? E que essas histórias que eu contei despertem em você a força de um sentido maior da sua vida e tranquilidade. Eu notei em todas as palestras que eu vou, grato, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube e se aparecer um link de um grupo aí, em seguida, né, eu acho que vai ser colocado, pode entrar no grupo e você vai continuar sendo avisado. E se você quer sugerir para outras pessoas, pode sugerir também, ou até nos sugerir que a gente inclui. Ok? E quem quiser me ouvir um pouco mais, eu vou falar algumas outras coisas no Facebook em seguida, tá bom? Um grande abraço, felicidades, obrigado pessoas que colocaram os links aí em cima, tá? E vamos ver o link do YouTube do Buda, né? E talvez ainda entre agora o link para entrar no nosso grupo. Um pouquinho que eu vou ver se eu consigo colocar. Mas tudo bem, quem não conseguir achar o link para entrar no grupo, só manda no direct, eu quero entrar no grupo, que daí nós incluímos você também, tá bom? Um grande abraço e felicidades. Nós nunca estamos preparados na vida, né? Nunca estamos preparados. Se alguém da minha equipe está aí, coloque o link para entrar no grupo, por favor. Nós nunca estamos preparados. Sempre há algo que nós não estamos preparados, mas o importante é estarmos inteiros a cada momento. Lembrando que dia 2 teremos uma live com o Moreno, que está aí. Agora uma live sobre pensamento sistêmico que vai ser muito boa na terça-feira. E durante a live, na quarta-feira, devo fazer uma live também com o meu outro... Isso. Na verdade, Francisca, você já está naquele grupo que você fez aquele curso de ansiedade, né? E ali nós também vamos colocar. Então você já está naquele outro grupo, tá bom? Beleza? Um grande abraço e felicidades. Grato e vou lá pro Facebook falar mais algumas coisas, tá bom? Fazer separado hoje. Eu estou fazendo várias experiências, vários jeitos de fazer. E isso é uma forma também da gente aprender como é que funciona, tá bom? Um grande abraço a todos e um bom sono. Grato pela presença.